Olá, pessoal, boa noite. Eu sou a Rosângela Barros, da Biblioteca Lídice Frois Rodrigues, em Jurujuba, Niterói. A Biblioteca Lídice Frois Rodrigues faz parte do complexo de bibliotecas populares do município de Niterói. A palestrante de hoje é a Silvia Fortes. Ela vem falar sobre biblioterapia. A Silvia Fortes é bibliotecária formada pela Universidade Federal Fluminense, a UF, atuando há mais de 10 anos na biblioteca escolar, biblioterapeuta, mediadora de leitura, criadora da página Compartilhando Livros e Leituras no Instagram, onde comenta literatura destinada para todas as infâncias. Praticante da arte de escrever, com publicações nas antologias Brumas e Brisas, Vicejantes, Sumo e Quintais da Biblioterapia, todos com organização de Cristiane Seixas, no selo Biblioterapia das edições Cândido. Vamos ter também a Esther Falcão de Jesus como mediadora. A Esther é mestre em estudo de literatura, com ênfase em literatura hispano-americana pela UF, graduada em Letras, Espanhol, também pela UF. Atualmente, atua como professora de formação do leitor no ensino fundamental 1 e 2. Esther, pode entrar, Esther. Oi, Esther. Esther, não estou ouvindo. Eu esqueci de desligar o microfone. Boa noite, boa noite. Estão me ouvindo agora? Uhum. Muito obrigada, gente, por essa oportunidade. Obrigada pelo convite. Vai ser um prazer estar aqui com vocês, aprendendo um pouco mais. É sempre um prazer estar conversando com a Silvia e aprendendo, compartilhando, né, conhecimentos como ela gosta de compartilhar. Então, eu gostaria de chamar a Silvia para a gente aproveitar o máximo do tempo e ela já ia aproveitando para nos ensinar, compartilhar com a gente os conhecimentos que ela tem. Vem, Silvia. Já estou aqui. Olha, eu quero também agradecer a biblioteca e falar que é uma alegria sempre estar aqui para essas trocas, né? E antes da gente começar a conversar, eu acho assim, interessante a gente fazer a nossa audiodescrição, né? Eu sou uma mulher preta, de cabelo crespo, com afro-puff, coloquei brincos de madeira, cordãozinho de madeira, uma blusa florida com flores pequenas, fiz maquiagem, passei batom. Eu estou numa parede branca, atrás dá para ver um pedacinho de uma almofada preta. Eu, Esther, também sou uma mulher preta, estou com os cabelos trançados, metade da cabeça com uma trança nagô e a outra metade em modelo box braids, numa cor meio indo para o louro, né? Do marrom para o louro. Também estou usando brincos, meus brincos são redondos e pequenos, prata e branco. Estou de óculos, de batom e com uma blusa amarela em decote V. Atrás de mim tem uma estante com alguns livros. Mas, Silvia, conta pra gente, o que é biblioterapia? Como que você conheceu a biblioterapia? Vai lá, o espaço é seu, pode falar. Então, gente, antes eu quero informar que eu tenho uma cachorrinha, ela está aqui no meu pé, tá, gente? Se vocês ouvirem um barulhinho, é ela, tá bom? Bom, a biblioterapia é a utilização dos livros no autocuidado, né? Das pessoas. É um auxílio, às vezes, quando a pessoa está com alguma necessidade, com algum problema, alguma doença. Não que os livros curem, tá, gente? É um auxílio mesmo. E existem 2 tipos de biblioterapia. A biblioterapia clínica,
né, que é aplicada pelos psicólogos, terapeutas, psiquiatras, e a biblioterapia de desenvolvimento, que é a que eu aplico e outros profissionais de outras áreas também aplicam, né? Então, hoje eu vou falar dessa biblioterapia do desenvolvimento, que é sempre feita em grupo, né, com grupos de pessoas de várias idades, várias... E, gente, eu já estou nervosa, eu não costumo ficar nervosa nas lives, não. Vocês sabem que eu já estou um pouquinho? Vamos duas, então. Então, eu trabalho com essa biblioterapia de desenvolvimento com pessoas de idades variadas, né? Lá na escola com crianças, e antes da pandemia eu alugava uma sala onde eu fazia com adultos de idades assim variadas. Durante a pandemia já fiz com idosos, online, e sempre é uma experiência muito interessante, é muito gratificante, porque eu entendo que é um movimento que não faz bem só ali eu mediando com as pessoas, conversando com as pessoas. Eu acho assim, como a gente trabalha em roda, acho não, tenho certeza, que existe assim um retorno, né? Que é uma atividade assim que envolve muita emoção, muito envolvimento mesmo com os livros. Eu costumo falar que é a literatura além do que você entendeu da história, né? Além dessa parte didática, eu costumo falar didática e fria, como geralmente os livros são apresentados. É um momento, assim, íntimo com a literatura. E um detalhe muito importante na biblioterapia, que são os livros que nos escolhem, né? Quantas vezes eu arrumo uma roda, coloco lá os livros, aí vem um grupo e durante uma conversa, antes da roda, muda tudo, ou alguém sugere, né? Vamos ler o livro tal. E é assim que acontece. Você tinha feito outra pergunta, não tinha? Acho que eu esqueci. Como você conheceu a biblioterapia? Bom, há mais de 20 anos, uma amiga minha da faculdade, Érica Santos, ela fez a monografia dela sobre a biblioterapia. Foi a primeira pessoa que falou comigo sobre biblioterapia. Mas, na época, eu não entendi, porque, apesar da biblioterapia ser uma disciplina do curso de biblioteconomia, lá onde eu fiz, na UF, durante esse meu período de curso, eu nunca tinha ouvido falar, não tive essa disciplina. E aí, a gente tinha uma professora chamada Lúcia Fidalgo, que é maravilhosa, bibliotecária, contadora de histórias, escritora. Ela dava aula para a gente de administração de bibliotecas. E sempre no final da aula ela contava uma história. Eu já esperava, às vezes eu não queria nem assistir aula, eu queria ouvir a história. Então, a Érica, em conversa com ela, as duas conversaram sobre, né? E ela sugeriu a Érica, eu acho que é assim, Érica, se não for assim a história, se eu estiver equivocada, você me perdoe, depois a gente conserta. Eu sei que em conversa entre elas, a Érica conheceu a biblioterapia, não sei se ela já conhecia antes, e a monografia da Érica foi sobre. Aí eu falava, nossa, mas biblioterapia, bíblia, que a gente acha logo, né, que é coisa de terapeuta, e onde entra a biblioteconomia nisso? Aí passaram-se os anos, eu esqueci, deixei para lá, fiquei feliz que a minha amiga tirou 10, maravilhoso, mas eu continuei sem saber o que era a biblioterapia. Até que, não muito longe, em 2017, eu tenho umas amigas que elas tinham um grupo chamado Confabulando Histórias, eu acho. Esqueci, me perdoe, Regina, Tetê e Mariana. Elas tinham um grupo de contadores de histórias e se apresentavam no projeto Apaixonados por Livros, no campo de São Bento, aqui em Niterói. E um dia elas me chamaram para participar, para ler um texto, contar uma história. E eu fui. E nesse dia, quem estava lá era ninguém mais, ninguém menos do que a minha fadinha, Cristiana Seixas. Eu chamo a Cris de fadinha, porque realmente é isso, gente. Aí eu conheci a Cris nesse dia, e a Cristina, a Regina, a gente conversando, e a Cris, elas começaram a me falar sobre a biblioterapia, e que a Cris oferecia um curso de biblioterapia. Então, fui lá no curso, vi, me interessei, me inscrevi, fiz. Tamanha foi a minha surpresa que durante anos eu praticava a biblioterapia, mas não sabia que o nome era biblioterapia, porque era exatamente isso, né? Trabalhar em círculos com a literatura e deixar que as emoções fluíssem. Eu ainda não tinha ligado o nome à atividade.
Aí, desde então, eu entrei para a Bibliofamília, como a gente se chama, né, no grupo, que realmente é uma família que só cresce e uma apoia a outra. E venho trilhando esse caminho na biblioterapia. Ah, muito bom. E, Silvia, como é, assim, a biblioterapia para você? Conta um pouquinho, assim, da sua experiência como mediadora, como biblioterapeuta. Então, eu acho que é uma caixinha de surpresas, né? Cada encontro é uma emoção diferente. Aqui nesse livro, Quintais da Biblioterapia, que foi lançado no ano passado pela Cândido, com a organização da Cris, tem vários relatos de pessoas de várias áreas, onde eu conto 3 experiências que eu passei na biblioteca escolar. Uhum. Pergunta aí de novo, que eu esqueci. É mesmo, realmente, sobre as suas experiências. Como que dá esse momento de biblioterapia? Como se dá? Como que é para você? Você, Olha, enquanto mediadora. nos dias de roda, é um dia que eu tiro só para fazer isso, porque não tem como você chegar na estante, sortear um livro, assim, de olhos fechados, não. Eu gosto muito, assim, de sentir o ambiente, de perceber, sabe? Eu considero, assim, como um dia especial, quando eu tenho roda tanto no ambiente escolar ou fora. A preparação, a roda, como diz a Cris Seixas, e é super certo, a roda já começa no momento em que você a planeja, né? Então, aí eu fico pensando se eu quero falar sobre algum tema específico, ou se serão temas aleatórios, ou muitas vezes eu entro em contato assim, com os participantes ou pessoas ligadas a ela para saber se existe alguma demanda, alguma necessidade. E ali, a partir do momento que eu vou, digamos, me inspirando e fazendo com que os livros cheguem a mim, porque, como eu falei, os livros é que vêm, né? Aí ali a gente já está se preparando, eu já me sinto dentro da roda. E olha só, uma coisa importante, as rodas de biblioterapia, elas podem ser realizadas com qualquer gênero literário. Eu trabalho muito e praticamente com a literatura para as infâncias, porque é o tipo de literatura que eu me identifico mais. Mas pode ser com poesia, com outros textos, com músicas, com fotografias. Mas, assim, o que me inspira a fazer, tanto com adultos e crianças, são os livros ditos para criança, mas que nem sempre são para crianças. E outro fato importante na biblioterapia. Vou contar aqui uma situação que aconteceu comigo. Eu peguei um livro, umas meninas pediram para eu ler com elas, o livro Menina Nina, do Ziraldo. E aí eu comecei a ler. Em determinado momento da história, eu comecei a chorar, porque aquele livro é um livro que me traz muitas lembranças, fala sobre avós, eu sou muito ligada a essa relação de avó, e eu não conseguia, né? Acabou assim, que as meninas vieram me consolar, eu costumo falar que foi uma roda inversa, né? Por isso que eu acho importante esse negócio de trabalhar em círculo, o apoio que as pessoas dão. Aí eu fiquei muito chateada, pensei que a roda tivesse dado errado, e que nada. Aí depois, mais tarde, conversando com a Cristiana Seixas, ela me falou que, assim, determinados livros, quando a gente acha assim que vai sentir muito, são livros que tratam de assuntos nos quais nós não estamos ainda apurados para falar deles. Então, aprendi que tem livros que eu ainda não posso assim, trabalhar em público, que é a Menina Nina, do Ziraldo, Vermelho Amargo, do Bartolomeu, Quando Me Descobri Negra, da Bianca Santana. São livros que eu ainda tenho que trabalhar muito comigo para eu passar para as pessoas, porque realmente, senão, não consigo. Ah, interessante isso. E quando você estava falando, você também comentou sobre a literatura para as infâncias. Foi uma coisa, assim que a gente se conheceu, você falou isso para mim, me explicou, e eu acho que seria interessante você explicar também para as pessoas, que pode ser que tenha alguém, né, que não esteja acostumado a ouvir, que ainda não entenda muito bem essa ideia de literatura para as infâncias. Explica aí para a gente, então. Então, é a literatura infantil, infanto-juvenil, só que muitas vezes as pessoas deixam de conhecer porque falam, livrinho, é para criancinha. Mas não, gente, a literatura infanto-juvenil
tem uma potência enorme. E aí, eu e algumas outras pessoas também falam que é para a infância, que realmente é para todas as infâncias. A gente cresce, mas existe aquela infância dentro da gente. Então, por isso, né? Porque não é só o livrinho para a criancinha. Não, os textos são profundos, são fortes. Às vezes não, muitas vezes tratam de assuntos seríssimos, sabe? Que seriam pesadíssimos, mas que dentro desse gênero literário venha de forma assim mais suave, mais bonita e toque a pessoa assim de qualquer idade. Sim, Então, mostra aí pra gente, Silvia. Sei que você separou alguns livros para ir dando os exemplos desses livros que especificamente vão tratar, vão promover, né, o autocuidado, e os que você costuma utilizar na roda ou ainda não. Mas mostra aí pra gente. Pois é. Olha só, eu escolhi muitos livros, mas como a proposta desse encontro é para falar de livros sobre emoções e sentimentos, não posso deixar de mostrar O Monstro das Cores, tá? Que é um livro da Ana Lenhas, que é um livro assim, em tempos de pandemia, né? Quem não, né? Precisa, sim, trabalhar as emoções. E é uma história de um monstro que ele tem as emoções todas misturadas. E aí ele encontra um amigo que fala, né? Enrolado de novo, você não aprende nunca. Tá dando para ver, gente? Sim. Então, ela resolve ajudá-lo em colocar em potinhos, né? As bolinhas coloridas que ele tem nas suas emoções. E cada emoção é representada por uma cor. Então, tem o amarelo, que é a alegria. Gente, eu não vou contar o livro todo, não, porque eu odeio dar spoiler, tá? Mas vamos lá. O azul, que é a tristeza. O verde, que é a calma. O vermelho é a raiva. E assim vai. E numa roda, é bacana também trabalhar com esse livro e levar mesmo os potinhos, levar as cores, sabe? Eu acho que quando a gente ali representa, muito desse peso vai embora, né? Eu já fiz roda assim, de colocar as bolinhas coloridas, misturadas, aí as pessoas escolhiam o que estava sentindo naquele momento e pegava, às vezes queria explicar ou não. Aí a pessoa falou, pronto, eu acho que já vai assim metade da raiva, da tristeza, do que seja que ela esteja sentindo, já vai embora. Sim, realmente. Quando a gente fala, assim, alivia, né? Sim. Quer mostrar mais? Sim, por favor. Um livro que eu gosto muito, que é esse aqui, ó. A Cidade dos Carregadores de Pedra, que é um livro da Sandra Branco, ilustrações da querida Elma, que é o seguinte, essa história aqui é para aquelas pessoas que carregam o mundo nas costas, né? Querem carregar não só os seus problemas, mas os problemas de todo mundo. E aqui no livro é isso, é uma cidade que a pessoa nasce e como herança ganha uma pedra. E aí vai andando pelo caminho e vai recolhendo as pedras alheias. Até que um personagem principal, ele fala, não, eu não quero carregar as pedras de todo mundo, já bastam as minhas, né? E é isso, porque por que tem que carregar, né, os problemas do outro? E assim vai, porque, como eu falei, né, Esther, eu gosto de deixar aquele mistério no livro, eu não gosto de cantar o livro todo. Sim, quem se interessar também, depois você vai deixar, né, escrito, vai passar por vou colocar nos comentários. E, assim, a biblioterapia eu acho muito interessante, por isso que eu gosto de trabalhar com os livros para a infância, que a pessoa não só está ouvindo a história, como está vendo ali uma ilustração que possa se identificar, né? Sim.
E tem algum momento, Silvia, que você percebe assim, olha, aqui é o meu limite, até aqui não dá mais para alguma pessoa que fique muito emocionada? Assim? Essa pergunta é boa. Sabe por quê? Existe sim esse limite. Eu não sou psicóloga, não sou terapeuta. Então, assim, claro, se uma pessoa fica muito emocionada numa roda, a gente vai ouvir a pessoa, mas depois, assim, por exemplo, quando acontece no ambiente escolar, eu costumo trabalhar em parceria com os psicólogos da escola, sabe? Muitas coisas que eu já observei em roda, eu já levei para eles, e aí a gente trabalha em conjunto, falo, olha, tal criança, aconteceu isso. Já aconteceu uma vez, um fato, de eu contar uma história que não tinha nada a ver com o que a criança falou, né? Era uma história, assim, leve, não levava para esse lado que ele sentiu. Só que no final da história, eu não sei se ele leu alguma coisa nas entrelinhas da história, eu não tenha percebido, mas o assunto não falava disso. A criança no meio da roda. Eu acho bacana também, vou abrir outro parênteses aqui, quando é um grupo fixo, tem a diferença, né, de um grupo fixo e também um grupo aleatório, porque quando é um grupo fixo, eu percebo assim a confiança da pessoa de falar, porque já convive com aquelas pessoas há muito tempo. E aí, nesse dia, o menino falou uma coisa muito séria, muito grave, que acontecia na família dele. E eu fiquei assim, sem chão, mas aí eu falei, poxa, respira, né, Silvia? E vamos lá. E conversei, mas o que eu fiz? Anotei e levei para pessoas que teriam uma maior possibilidade de trabalhar aquilo com a criança. Mas ali ele sentiu vontade de abrir o coração e falar sobre. Então, quer dizer, ele já ficou aliviado ali, uma coisa que ele carregava, de repente, há muito tempo, né? Era um medo de uma coisa que acontecia, e ele sentiu confiança no grupo ali para falar. Mas aí eu pensei, poxa, eu vou até aqui, né? Porque para frente, realmente, eu não sei o que fazer. Aí joguei para as pessoas que eu deveria, né? E assim foi. Aí foi dada uma continuidade no assunto, com a criança lá onde ele tinha que conversar. Um espaço de confiança. Né? Oi. Deixa eu te perguntar uma coisa. E tem diferença o trabalho de biblioterapia com os jovens e com os idosos? Não, não tem. Porque a proposta é a mesma. O que varia na roda realmente é o envolvimento das pessoas, mas isso independe da idade. Eu já tive reações na roda com crianças de 4, 5 anos, sabe? Da criança ficar tão envolvida com aquela história, ele se vê tanto ali, era um livro sobre ansiedade, que depois ele me procurava quase que diariamente para voltar no livro com ele. Entendi. A mãe dele, depois eu soube que comprou o livro para ele, que ele se viu muito ali, sabe? Então, às vezes pode acontecer também de fazer a roda e não acontecer nada, sabe? Ninguém se envolver, aí fica uma leitura assim. Mas na maioria das vezes abre, né? Puxa, né? Puxa aquele fiozinho e vai embora, e é muito gostoso, gente. Eu acho assim. Aí você trabalha com um psicólogo ao lado, né? Que sim, dá um suporte. Dá um suporte. Às vezes não precisa, sabe? Quando são coisas leves, que dá ali para resolver com a literatura, fica ali com a gente na roda. Mas, assim, eu acho que só uma vez, esse caso anterior que eu contei, eu acho que só nessa vez, assim, que eu lembre que eu precisei de ajuda, sim. E uma vez eu fiz uma roda, agora na pandemia, no passado, com idosos, que foi a coisa mais linda, foi online, com idosos, sobre lembranças e saudades, né? Aí eu lembrei esse livro. Caixinha de Guardar o Tempo. Eu vou ler um pedacinho e vou contar o que aconteceu de lindo na roda, que foi toda linda. Sofia não sabia muito sobre o tempo, e ainda menos sobre a falta que o tempo fazia. Tinha todo o tempo do mundo para correr, brincar e ver tudo o que via, fazer o que queria, bordando na infância sua colcha de alegria. Esqueci de falar que esse livro é da Alessandra Ruscoy e a ilustração é do Alexandre Rampazzo, tá? É um livro da editora Gaivota. E aí, naquela emoção toda de pandemia,
onde os idosos, foi naquela parte meio, naquela época mesmo, que a gente não podia sair de casa de jeito nenhum, todo mundo trancado, as pessoas muitas sozinhas. E ali muitos abriram o coração, e daqui a pouco, gente, uma senhora falou assim para mim: espera um instantinho. Ela foi lá dentro, ela trouxe uma caixa de madeira, onde ela guardava várias lembranças. Nossa, foi a coisa mais linda, sabe? Foi como assim, fazer a roda ali, a história, aquilo se materializar. Nossa, foi uma das rodas mais emocionantes, assim, que eu já participei. Foi muito bonito, muito gostoso. Aí eu descobri, eu tinha dúvidas, né? Que eu já tinha chorado naquela roda, mas isso tem muitos anos. E depois, mais para cá, com falas da criança, eu percebi que eu queria chorar e me segurei. Aí, de novo, em conversa com a minha fadinha, Cristiana Freixas. Você fala sempre na Cris, gente, que é minha mestra em biblioterapia. Sempre recorro para ela para qualquer dúvida mesmo. Ela falou: Silvia, você pode chorar na roda e depois você pode explicar o porquê. Né? Porque, assim, quando eu estou na roda, se eu me segurar, então eu acho que eu não vou estar ali inteira, né? Porque se as pessoas ali, muitas vezes, se entregam de corpo e alma, por que eu não vou me entregar? Porque ali não é um monólogo, as pessoas me vendo, é uma roda onde todos estão para trocar. Aí foi quando eu comecei a me soltar mais, sentir emoção. Deixa fluir, adoro. Legal. Fala, Esther, quer falar? Tem perguntas? Alguém tem perguntas? Não, acho que assim, eu achei interessante quando vocês falaram da diferença, né, dos grupos, mas para você tem mais facilidade ou mais dificuldade de trabalhar com um grupo específico, uma faixa etária específica ou não? Não vejo diferença, Esther. Eu vejo diferença, sim. A literatura que eu vou levar para uma criança de 5 anos, mesmo sendo um livro para a infância, tem vários graus, né, de dificuldade no texto. Então, o texto que eu vou levar para uma criança, para um adulto, talvez não sirva para uma criança de 5 anos. Mas um livro que eu vou levar para uma criança de 5 anos vai facilmente servir para um adulto. Acho que eu tenho que buscar a linguagem, né, da criança pequena. Sim. Oi? Rosângela, quer falar? Congelou? Olha, eu vou contar outra experiência, uma experiência com esse livro aqui, ó. Bilica Chorona, né? Que é um livro, como diz o nome, né? Bilica Chorona, a história de uma menina que chorava muito, 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 muito. Aí mandavam ele engolir o choro, sabe? Deixa eu ver um trechinho aqui. É de quem? De qual autor? Desculpa. É da Isabelle Borges, as ilustrações da Taline Chubas, desculpa se não for assim, e é do Lago de Histórias. E a menina chorava muito, e não queriam que ela chorasse, e ela ficava entalada com choro. Quantas pessoas não ficam assim, gente? Verdade. Né? Aí ela vai crescendo num determinado momento, ela descobre que a mãe dela também chora, né? Que o adulto chora. Aqui fala, era lágrima de mãe. E quando eu levei esse livro para a roda, gente, foi muito lindo. Que aí as crianças começaram a falar: eu nunca vi minha mãe chorar. Ai, minha mãe chora muito. Minha mãe chora só um pouquinho. Foi uma conversa linda, sabe? A gente começou a falar do direito que as mães têm, sim, de chorar, de ficar triste. Porque ninguém é forte o tempo todo. Verdade. Né? Mas a gente, não sei, né? Eu, na minha criação, sempre ouvi: engole o choro. Pois é, porque eu estava reprimindo o meu choro na roda. Agora eu descobri que não precisa, né? Verdade. Não tem que engolir o choro, tem que botar para fora, gente. Que a gente fica até doente quando guarda, né, as emoções, isso. Os sentimentos. Sim, vai refletindo no nosso... Isso, né? A biblioterapia faz isso, né? Faz que as pessoas botem para fora, né? Sim. De uma certa maneira, elas se envolvem e acabam botando para fora, né? E já aconteceu também das pessoas chegarem duras, assim, sabe? Resistentes na roda. Só que é um mover... Conforme vai participando, chega uma hora que, né, vem. Explode, que não tem como. Muito legal, muito legal. Deixa eu ver um livro aqui, gente, que fale sobre alegria, que até agora só trouxe tristeza, né? Eu vou mostrar de André Neves, da Brickbook,
Manu e Mila. Manu e Mila, também a roda com ele foi muito bacana. Porque a primeira vez que eu li esse livro, eu compro o livro, leio, né, em casa, só que eu li esse livro sozinha, eu não entendi, não. Falei, que engraçado, o que que a André está falando aqui desse livro? Eu vou ler um pedacinho. Hoje é um dia perfeito para encontrar alegria, disse Mila. Manu abriu um sorriso. Mas onde se encontra alegria? Perguntou ele. A alegria pode estar em qualquer lugar, minha mãe falou. Mas o mundo é tão grande, duvido que a alegria esteja aqui no seu jardim. Claro que está. Vamos ver quem encontra primeiro? Desafiou Mila. Aí, então, saiu um para cada lado, né? Um nos lugares mais próximos, outros nos lugares mais longe, para ver quem encontrava alegria primeiro. Eu, gente, mas assim, correr atrás da alegria? Aí falei, vou levar para as crianças. Nossa, gente, um estalo no começo da leitura. Silvia, ele está falando da alegria. Sabe, eu não tinha entendido. E aí é que eu parei para entender. Que alegria, gente, a gente não precisa, sabe, ficar forçando. A alegria pode estar perto ou longe. Uma coisa mínima pode nos alegrar. Né? E tem gente que passa a vida toda procurando uma alegria e talvez nunca encontre, né? Aí, esse menino, eu vou mostrar mais um pouquinho, porque as ilustrações são belíssimas. André Neves, né, Silvia? Você e André Neves. Falar nisso, gente, eu vou abrir aqui um parêntese. Lá no meu Compartilhando Livros e Leituras, no sábado, vai rolar um sorteio do livro Obrigada, de André Neves, autografado por ele. Quem quiser, depois corre lá no Instagram, Compartilhando Livros e Leituras. O sorteio vai rolar sábado, meio-dia. Olha eu, cheia de propaganda. Vou correr lá. Corre lá. Vou correr lá. Deixa eu mostrar um livro, gente. Esse livro foi lançado ano passado, que é Clara e o Homem na Janela, da Maria Tereza Andrueto e Martina Trash. E é um livro da Amélie. Esse livro, eu acho que ainda não levei, sabia, para a escola, porque ele foi lançado ano passado, e foi aquele ano tumultuado, né? E fazer roda, assim. Aliás, eu nem estava fazendo roda, eu estava gravando os vídeos e mandando, aí tem que ser uma coisa reduzida, por causa dos direitos autorais. Só que esse livro aqui, ele é interessantíssimo, que é um livro que fala sobre a coragem. A mãe é uma lavadeira e pede para a menina ir lá na casa do homem levar as roupas dele. Só que ele tem muito medo de sair de casa, não sai de jeito nenhum. Aí ela deixa os livros, ela deixa as roupas na porta e, conversando pela janela, ele descobriu que ela gostava de ler. E a leitura, a literatura, foi algo que os uniu. E aí, depois, quando vocês lerem o livro, vão saber se ele ficou encorajado a dar um novo passo. Sim. Ai, gente, se eu pudesse, eu viveria numa livraria, porque... eu vou mostrar um livro também, eu não sei se ele é desse ano ou do ano passado. Esse foi lançado agora, 2021. Passa a Passarada Eliandro, esse livro aqui. Eu não trabalhei com ele em roda. Eu achei melhor, apesar de eu não praticar a biblioterapia individual, nesse caso eu senti essa necessidade. Que é um livro que fala de uma criança que está passando por um tratamento de câncer, né? Onde o câncer lindamente é representado por um pássaro azul. Lindo, hein? Aí fala, vou ler um pedacinho, tá? Veio não sei de onde, me encontrou não sei como, pousou em mim não sei porquê. Sei de uma coisa, não gosto dele. Ainda assim, ele ficou em silêncio e cresceu, fez ninho com meus cabelos. E assim vai, né? A história. Aí vai falando do tratamento, do apoio da família, por tudo que a pessoa passa, né? E eu tenho 3 amigas que estão passando
por essa situação. Só que, assim, por enquanto, eu só li para uma delas, né? Eu tive a ousadia, assim, de gravar um áudio, né? Essa história, e para falar para a pessoa, poxa, vai passar, você não está sozinha, sabe? É um momento muito difícil. E também foi muito bonito, sabe? A reação da pessoa, ficou feliz, emocionada, realmente se sentiu acolhida. Então, apesar de eu não praticar a biblioterapia individual, eu senti muito essa necessidade. Porque o biblioterapeuta tem isso, sabe? Quando você tem um livro, mas sente que a pessoa precisa conhecer. A partir do momento que você indica um livro para alguém, você, pensando na pessoa, você já está praticando a biblioterapia. Falei, ai, gente, enquanto eu não falar essa história, eu não vou sossegar. E as outras 2 pessoas ainda não tive essa oportunidade, mas pretendo sim. Que é uma forma de acolher, né? É um carinho. Ainda mais agora na pandemia, que a gente não pode estar perto da pessoa, né? E a gente está perto de outra forma, um telefonema. E na pandemia, voltando agora, lembrando desse negócio de telefonema, eu fiz um projeto que tem um livro do Gianni Rodari, que é Fábulas pelo Telefone. Aí, eu não sei, eu acho que todo mundo, né? Eu senti muita solidão ano passado, não podia ver ninguém. E esse livro, Fábulas pelo Telefone, pena que eu não separei aqui. Eu não imaginava que fosse falar nele, né? Eu lembrei dele agora. Eles são contos muito pequenos, que é a história de um pai que é viajante e para em várias cidades. Em cada cidade, ele tem que ir ao orelhão, ele não tem dinheiro, então ele tem que contar uma história muito curta para a filha toda noite para ela dormir. Aí, então, na pandemia, eu fazia isso com alguns amigos, né? Também não dava para fazer com todo mundo. Eu contava uma historinha, né? Gravava o áudio e mandava para a pessoa, porque, nossa, eu faço assim, eu costumo falar que são coisas que eu gosto que passam comigo, né? Se vão fazer ou não, não sei, mas aí a gente faz pelo outro, que é gostoso ouvir uma história. E tem pessoas que contam história para mim, sabe? Assim, às vezes, eu falo, conta uma história, eu adoro ouvir história, gente. Tem uma história, se encaixa uma pessoa naquele momento que ela está passando, né? Sim. Idade presente. Nossa, o livro é uma graça. A história vai falar com ela, né? Vai falar com ela. Eu costumo falar que vai direto ao coração, né? Eu acho assim, é uma coisa assim que vai no fundo da alma. Pelo menos eu sinto a biblioterapia assim, né? Eu sou muito envolvida. Hoje em dia, eu respiro a biblioterapia. Porque, assim, como eu falei já com vocês, para minha vida é antes e depois. Porque é um bem não só para os outros, mas antes de trabalhar com os outros, eu estou trabalhando comigo também. Sabe? Então, eu vejo assim que é muito satisfatório. Sim, é. Eu lembrei de um livro que você me emprestou esse ano, do André Neves mesmo, Tom. Eu lembro que eu até comentei com você, eu falei, Silva, eu vou deixar para trabalhar esse livro na outra semana, porque eu chorei tanto lendo aquele livro. O Tom é um menino Isso, ele é um menino autista. E é contado pelo irmão, né? Se eu não me engano, é o irmão dele que conta a história. É o irmão que conta todo aquele universo, né? Isso. E o meu sobrinho foi há pouco tempo diagnosticado com autismo também. Acho que foi isso que me tocou mais. E eu chorei muito, gente, lendo aquele livro. Aí eu demorei um tempinho e depois eu levei para a sala. Foi muito bom. Que gostoso. Sendo tratada também pelos livros. Mostra, mas tem mais para mostrar? Vou falar um livro, gente, que ele fez muito efeito comigo na biblioterapia. Eu vou contar aqui uma história a meu respeito. Eu sempre tive muita vontade de fazer essas coisas que eu faço hoje, sabe? De falar em público, de me soltar, de ir aos lugares para falar sobre literatura, só que eu não ia, me boicotava, sabe? Aí um dia eu fui fazer uma roda de abaiomi. Para quem não conhece a abaiomi, são umas bonecas pretas sem rosto que são feitas com retalhos, né? Que são amarradas, não tem costura. Aí eu fui fazer essa oficina na Rua das Estrelas, linda, da Ângela Pupim, e tinha um grupo bem grande lá. E aí eu fiz a roda, conversei com elas, a gente conversou sobre a negritude. Quando eu faço essa roda, eu levo as questões da negritude, a literatura negra. E a Cris Seixas estava lá.
E a Cris anotando, né? A Cris está anotando a receita da baiamê. E que nada, daqui a pouco, no final, a Cris me chamou no cantinho, né? No final da atividade, os dois já tinham ido embora. Aí ela falou, olha, Silvia, eu anotei tudo, isso, e eu vou te falar uma coisa. Tem alguma coisa em você que te prende, e eu não sei o que é. Mas você não está solta, você está presa. Eu é mesmo, Cris, ela é. Aí fui para casa, né? Nossa, um tempão, gente, mas o que me prende? Eu sabia que alguma coisa me incomodava, porque ainda faltava alguma coisa mesmo, né? Me prende, me solta, me prende. Aí eu conheci esse livro, O Casaco de Pupa, que é um livro da Helena Ferrandis, que é da editora Jujuba, e é um livro que fala sobre o medo. Então, quando eu li esse livro, eu me vi aqui a própria culpa, sabe? Eu falei, gente, é isso mesmo, eu tenho medo. Eu vou ler um pouquinho. Toda manhã, a menina metia-se no casaco de medos que usava desde pequena e que foi crescendo com ela. Meu livro está despencado, tá, gente? De tanto que eu uso. E saía pelas ruas coberta de medos. Medo da solidão. Aí vai citando vários medos. Medo que não a queiram, medo que a queiram, medo de voar, medo que tudo mude. E assim ela foi falando vários medos e eu fui me vendo ali em vários medos dela. Aí eu falei, eu não quero mais esse casaco. Aí eu larguei, exatamente, gente, a biblioterapia fez isso comigo. Eu larguei esse casaco do medo, eu não tenho mais medo, eu não tenho vergonha, eu posso até ficar um pouquinho nervosa, mas medo, vergonha nenhuma, eu sou a pessoa mais sem vergonha do mundo. Depois que veio a pandemia, eu aprendi a fazer live, aprendi não, eu estou todo dia aprendendo, eu digo aprender no sentido de descobrir as lives. Aí eu sou aquela que abre o Instagram, chama as pessoas, vai lá, conversa, porque isso eu me sentia que era travada. Hoje eu não sou, não. E aqui nos quintais, eu conto uma experiência dessa com alunos, porque, na verdade, eu me soltei com eles, que eu levei um casaco, um paletó, que eu achei lá no camarim da escola, enchi de jornal, aí ficou aquele casaco assim, cheião, sabe? Aí dei papelzinho e lápis para todo mundo, e as crianças começaram a escrever seus medos, eu também escrevi os meus. E ali a gente foi se soltando, e no final dessa atividade, gente, a gente se sentiu tão leve, que a gente saiu brincando assim, ó, de voar pela biblioteca, foi muito gostoso, sabe? E medos variados, sabe? Eu falei, gente, não tem medo melhor que o outro, maior que o outro. E ali, assim, foi uma delícia. Então, eu não me permito mais ter medo, assim, de fazer o que eu gosto, isso que eu quero falar. E tá sempre funcionando também os outros, né, ao seu redor. Percebo isso em você. Sim, eu acho que uma pessoa levanta a outra, né, e assim vai. Não, vamos embora, levanta aí, sabe? Acho que tem que ser assim. Porque a gente não sabe, a vida é um círculo, a vida é uma gangorra, sabe? A gente não sabe, hoje está em cima, amanhã está embaixo, e eu acho que tem que andar todo mundo em rodas, olho no olho, sinceridade, trabalhar juntos, crescer juntos. Eu acho que o objetivo é esse, né? Eu acho que tem espaço para todo mundo, em todas as áreas, sabe? Eu sou muito assim, da harmonia, pregar harmonia. Eu acho que isso que é importante. Sim. Tem mais para mostrar ou não? Tem. Então vamos. Um livro, gente, que eu levei para uma roda. Ai, foi lindo demais. Eu vi professora chorando, mas pode chorar, coração. Mas fique inteiro. A primeira vez que eu li esse livro, eu chorei também. É um livro que fala da morte. E eu levei o livro, né, em tempos de pandemia, onde a gente perdeu muita gente querida. E eu acho importante a gente falar, porque as pessoas acham que falar da morte não pode, que é um mistério. Não, gente, a morte faz parte da vida. E a criança, eu acho que esse ano passado, as crianças ficaram muito mais próximas, né? Vendo pessoas irem assim, devido ao Covid. Não que as pessoas morram só de Covid, mas acho que foi uma coisa assim mais em foco, né?
E aí eu levei o Pode Chorar Coração, que fala da morte da avó. Mas, como eu tenho essa coisa, né, em relação à avó, mas foi um livro que, esse não fez o efeito que a menina Nina, eu senti com a menina, sinto ainda com a menina Nina, né? Esse aqui é o diálogo da morte com 4 crianças que estão na casa da avó, a avó está muito doente, à beira da morte, e a morte vai lá buscar a avó. Ó, vovó. A primeira vez que eu li, eu chorei sim, gente. Mas depois eu percebi que dava para eu trabalhar. E aí a morte, as crianças não querem que a avó morra. Então, elas começam a dar café para a morte, né? Para distrair a morte. Aí a morte começa a contar uma história para as crianças. Aí o dia amanhece. E quando vocês lerem essa história, vocês vão ver o que acontece. É o Pode Chorar Coração, mas fica inteiro, que eu acho uma poesia esse título, que é da Glenn Higby Tebbit e Charlotte Pardy. Não sei se é assim pronuncia. E é um livro da Companhia das Letrinhas. Maravilhoso, lindo. Esse livro é maravilhoso. Também chorei quando eu li a primeira vez. Peraí, Esther, eu trouxe muita coisa. Eu quero mostrar um livro que fala sobre empatia. Eu acho que, às vezes, falta empatia nas pessoas, né? Eu gosto muito desse livro aqui. Já trabalhei com ele também, que é o Poderia, que é da Joana Raspal e Nazi Blanche, é da Brink Book, e é um livro que fala sobre refugiados, sobre crianças refugiadas. Olha a dedicatória que linda que ela faz. Para todas as crianças obrigadas a deixar sua casa e partir para uma vida incerta. E aí ela faz um convite ao leitor, aos leitores, né, de como a gente se sentiria, o que a gente faria se estivesse no lugar dessas crianças. Se você morasse em outro país, diria assim, estrangeira, você teria mais sorte ou sua estrela brilharia menos. Os amigos e as brincadeiras seriam diferentes. É aquilo tudo, né, de largar sua vida, sua família, seu mundo e atravessar oceanos para uma vida que realmente você não esperava e não queria. Aí nessa roda aqui, eu conversei bastante com as crianças sobre empatia, sabe? Se a gente recebesse uma criança assim, como a gente faria, né, para alegrá-la, para decepcioná-la, porque eu imagino, assim, que seja assim, muito difícil, né? Aí a gente conversou, que não é como, vou fazer as malas, vou para o Brasil, porque eu estou afim. Não, é o vai ou vai. E foi muito gostoso, assim, as crianças são muito receptivas, né? Sim. E foi uma conversa também muito gostosinha, assim, gratificante. Sim. A gente está... Faltam 10 minutos, Silvia, para a gente acabar, só que eu não tenho acesso aqui às perguntas. Eu não sei se tem perguntas, se tem comentário para ler. Eu também, aqui não dá para ver. Maria Lúcia, tem como você ver, você sabe? Porque senão a gente mostra mais um livro. Vai mostrando mais, então. Eu gosto muito desse livro também, Eu Fico à Espera. Esse livro aqui é bacana para trabalhar com pessoas adultas, apesar de ser para a infância. Eu gosto muito de trabalhar com eles, com adultos, com idosos também. Que mostra o ciclo da vida, né? Nessa mesma roda que eu fiz com os idosos, que eu mostrei da caixinha, eu mostrei. Olha, a pessoa nasce, o livro é todo ligado por um filho. Fico à espera de crescer, de um beijinho antes de dormir. Aí mostra da infância até a vida adulta, que aí a pessoa casa, tem filhos, os filhos vão embora. E é uma linda reflexão. Olha, a Glória Blaut, as Seixas, a Duas Portas. Eu estava lendo, não consegui. Alguém consegue ler? Peraí, porque deixa eu eu vou ver. deixar no chat aqui.
Abriu as portas da biblioterapia para muitas de nós. Nós tínhamos a roda com a Regina, a Brunhosa, esperando a pandemia acabar. Olha, deixa eu falar uma coisa. A Glória, se não me engano, é diretora da Biblioteca Anísio Teixeira. E a Biblioteca Anísio Teixeira, eu fiz estágio lá por um ano, quando era dirigida pela Regina Brunhosa, que ela citou aí no comentário, que é uma pessoa maravilhosa, gente. Eu chamo ela da minha chefinha até hoje. Olha que isso tem mais de 20 anos. A Cris é uma pessoa... A Regina, ela hoje mora em Portugal, mas uma pessoa assim que me ensina muito até hoje. Eu morro de saudade delas. Mas eu falo, volta para o Brasil, não, fica aí mesmo, aqui não tá bom, não. E ela que tinha o grupo que eu fui lá no campo de São Bento e conheci a maravilhosa Cris, minha fadinha. Isso que eu falo, sabe? Do agregar, do ajudar, do unir. Eu vejo isso, sabe? Nesse campo da biblioterapia. Espera aí que tem mais uma aqui. Da Denise Matias. Silvia Forte, muito bonito o seu trabalho e as emoções que a levam. Parabéns. Obrigada, Denise, gente, é minha colega de faculdade, uma pessoa linda de viver, adoro, tem uma energia incrível. Beijo, Denise, que bom que você está aqui. E agora, Glória, eu vou enviar sim, depois eu vou colocar nos comentários, eu vou colocar a relação dos livros. Deixa eu ver se tem... Não, são esses. Então, gente, acho que a gente pode encerrar, né? O que vocês acham? Tem mais alguns livros aqui. Muito lindo, adorei, muito lindo. Ai, obrigada, sabe? Eu gosto muito, assim, de trabalhar com o coração, né, gente? Às vezes eu pareço durona, a Esther que trabalha comigo sabe. Mas não, gente, eu sou pura emoção, adoro ser assim. Me fala de literatura, eu me derreto toda, porque eu não aguento. A minha lista dos lançamentos de 2021 está enorme. Eu acho que os livros têm que circular, a gente tem que mostrar. Poxa, o que eu sinto muita falta é do trabalho em escolas públicas. Eu fiz muito, sabe? Depois que eu me descobri, assim, larguei o medo, comecei a ir, eu fui a várias escolas públicas de Niterói, fui a uma escola pública lá em Macaé falar sobre a literatura, sobre a biblioterapia. Porque, gente, a gente trabalha num espaço privilegiado, quantas crianças que não têm acesso, sabe? Muitas vezes têm uma realidade mais difícil, precisam desse encantamento. A literatura é encantamento, que faz falta na infância. Eu já vi crianças, eu estar contando uma história de pura fantasia, a criança não acredita em nada que eu estou falando, de tão dura que é a vida, sabe? Mas eu acho que essa criança que a gente não pode desistir, tem que pegar pela mão e mostrar que existe sim, existe o sonho, existe a felicidade. Eu gosto muito assim de trabalhar com esses grupos, sabe? Estou aberta aí, não sei se as escolas já voltaram no presencial, tá, gente? Adoro ir nas escolas falar com essas crianças. Eu me convidando. Perdeu a vergonha, se joga, Silvia. Não tem vergonha. A Glória está pedindo para você mostrar esse último livro de novo, por favor. Qual? O Fico à Espera? Eu acho que foi. O último foi esse. Gente, depois, quem quiser dar uma passadinha no Compartilhando Livros e Leituras, eu vou fotografar os livros, vou botar lá tudo bonitinho. Aqui também eu vou colocar, só que aqui, não sei se dá para colocar foto, acho que dá, não dá nos comentários? Posso colocar também depois. Acho que pode, acho que dá sim. Pode, né? Uhum. E é isso, gente. Eu quero agradecer muito a Esther pela parceria, dessa vez fora da escola, a Rosângela, a Cristina. Quero falar que, assim, quando a biblioteca, não sei se acho que ainda não está funcionando, né, presencialmente, mas quando tiver, Rosângela, estarei lá, feliz da vida, pode me chamar. Gente, adoro me convidar. Vamos te chamar, com certeza. Gostei muito. Obrigada, beijo, Glória. Glória, eu conheço, quem me apresentou a você foi a Regina. Gostei muito da boneca Baiomi. Pois eu não separei nenhuma para mostrar, mas, assim, a gente pode fazer sim, uma oficina. Eu tenho como ensinar a gente a fazer. Baiomi, Pedaço de Esperança, que eu publiquei na primeira antologia que eu participei, foi o Brumas e Brisas, eu falo sobre a boneca Baiomi. Aí sempre eu gosto de falar sobre ela, sobre a cultura negra, a literatura negra, falar sobre negritude, empoderamento.
né? Porque sempre quiseram nos apagar, mas a gente existe, a gente tem voz. Eu adoro sair por aí falando sobre isso. Tá bom. Também quero agradecer, foi muito bom. É sempre muito bom estar com você, Silvia. Sempre muito bom ouvir. Agradecer a Silvia, agradecer a Esther. Muito bom, muito emocionante. Sim. Adorei. Adoramos. Que bom, gente. Um beijo para todo mundo que ficou aí com a gente. A live vai ficar gravada, não vai? Uhum. Um beijo, boa noite. Muito Beijo. obrigada. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau.